Existe uma expressão muito conhecida nos Estados Unidos que é esposas de Stepford e que normalmente é associada àquela imagem estigmatizada da mulher submissa e prendada americana, meio que era retratada na publicidade dos anos 50. Essa expressão ela vem de uma obra literária muito conhecida nos Estados Unidos, chamada As Esposas de Stepford, que foi escrito pelo Ira Levin, o mesmo autor de O Bebê de Rosemary, e que contava essa história de mulheres que iam para uma cidadezinha americana chamada Stepford, e quando chegavam lá, iam gradualmente se transformando nessa dona de casa submissa, estigmatizada nesse tipo de imagem, né? As Esposas de Stepford, do Ira Levin, foi adaptado 2 vezes para o cinema. A primeira foi em 1975 pelo diretor Bryan Forbes e ganhou o título de As Esposas de Stepford mesmo. A princípio aqui no Brasil foi chamado de Esposas em Conflito, mas acabou ficando As Esposas de Stepford. E a segunda versão cinematográfica desse romance foi em 2004, dirigido pelo Frank Oz, e que teve um elenco de estrelas, contando com Nicole Kidman, Glenn Close, Bette Midler, Christopher Walken, Matthew Broderick, enfim, um elenco muito estelar. E é sobre essas duas versões de As Esposas de Stepford e Mulheres Perfeitas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de falar de Mulheres Perfeitas e As Esposas de Stepford, eu queria pedir para todo mundo que tá chegando agora aqui no canal ou que já está assistindo aqui os vídeos do Chovendo Sapos há algum tempo, mas que por algum motivo ainda não é inscrito no canal da gente no YouTube, que se inscreva. E também faça ações como likes nos nossos vídeos, compartilha todo o conteúdo que a gente está postando aqui, comenta, isso tudo ajuda a gente a chegar de uma maneira mais orgânica a outras pessoas aqui no YouTube e a gente a crescer. Apesar de a gente ter aí, falando aqui de 2 filmes que se baseiam em um mesmo material, que é esse romance do Ira Levin, a gente não poderia falar de 2 obras mais diferentes. Enquanto A Esposa de Stepford, do Bryan Forbes, em 1975, ele trazia com um tom mais sombrio para essa história, né, para essa crítica social que a obra do Ira Levin trazia sobre esse American Way of Life extremamente machista. When I was just going to give you coffee. When I was just going to give you coffee. When I was... O filme de 2004 do Frank Oz, ele faz uma comédia extremamente escrachada, com um flerte ali no cinema de ficção científica e terror B, algo muito próximo, por exemplo, do que o Tim Burton fez com o Marte Ataca lá em 1996, e não é à toa que o Tim Burton foi a primeira opção, a primeira sugestão da Paramount para dirigir o Mulheres Perfeitas, o que seria ótimo. O tom do filme pede muito uma direção do Tim Burton, seria uma escolha muito acertada. You stay away from me. You're driven. Well, sometimes. And you're selfish. You want to rule the world. No. I can fix you. I can change you. Apesar das diferenças, a gente tem semelhanças muito grandes na premissa, tanto de As Esposas de Stepford e de Mulheres Perfeitas.
A gente tem essa história de um casal da cidade grande que está em busca de uma vida mais tranquila e vai para Stepford. E chegando lá, sobretudo a mulher, a esposa dessa família, ela estranha o comportamento das outras mulheres da cidade. Essa esposa é a protagonista das duas obras, a Joanna Eberhart, que em As Esposas de Stepford é uma fotógrafa, interpretada pela Catherine Ross, e em Mulheres Perfeitas é uma grande executiva da TV que, depois de passar por uma situação de grande estresse na sua emissora, vai para Stepford junto com o seu marido, que é uma figura extremamente submissa. Essa personagem é interpretada pela Nicole Kidman. Well, Acontece que enquanto o choque da Joanna com todo aquele contexto em As Esposas de Stepford é um processo mais sutil, a gente percebe essa inquietação da personagem com toda aquela atmosfera extremamente bucólica, monótona de Stepford, que o Bryan Forbes consegue captar no filme de uma maneira assustadoramente incômoda pra gente como espectador. A gente se incomoda com aquele ar falso de normalidade que Stepford acaba transmitindo pra gente, transmitindo pra protagonista. Isso é bastante incômodo. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. Lovely party. Yes. Já em Mulheres Perfeitas, isso é demarcado com cores muito fortes, né? O Frank Oz, ele estabelece dois polos muito opostos ali entre a figura da Joanna Eberhart, da Nicole Kidman, e o restante das mulheres de Stepford. A Joanna, da Nicole, ela é aquele estereótipo da executiva, workaholic, dominadora, enquanto as mulheres de Stepford são extremamente submissas, são extremamente artificialmente gentis. Isso é demarcado, inclusive, nas escolhas dos figurinos das personagens. A Joanna, ela tá sempre de preto, ela tá sempre com cores mais escuras, enquanto que as demais personagens, o grupo ali liderado pela personagem da Glenn Close, está sempre usando tons rosa bebês, tons pastéis, tons muito, muito claros, né? Por ser uma comédia, por ter essa proposta mais de fazer algo mais cômico, ele acaba apelando, né, e se inclinando para esse tipo de abordagem. here we go. Oh, Joanna. Joanna, hi. Hi, Walter. Hi. As Esposas de Stepford em Mulheres Perfeitas também tiveram trajetórias muito diferentes. As Esposas de Stepford começou em Hollywood como um projeto do Brian De Palma. Ele ia chamar a Diane Keaton para protagonizar. A Diane Keaton, ela desistiu do projeto porque ela achou que era uma história muito macabra, muito sombria, ela não queria fazer o filme. O Brian De Palma, por sua vez, ele acabou saindo da produção para assumir o comando de Carrie, a Estranha, que acabou se tornando um dos filmes mais lembrados da carreira dele. E aí entraram na cadeira dos dois a Catherine Ross, que foi chamada para fazer a protagonista, a Joanna Eberhart. A Catherine Ross, ela ficou conhecida por papéis em Butch Cassidy, A Primeira Noite de um Homem, e o Bryan Forbes assumiu a direção do projeto. A princípio, o Esposas de Stepford não teve uma carreira muito bem sucedida nas bilheterias americanas. Ele passou a ser um filme mais cultuado com o tempo, né, no pós, né, na carreira dele após o lançamento nos cinemas. E ele é tão cultuado por tantos diretores famosos, né,
que, por exemplo, recentemente o Jordan Peele ele afirmou, né, que uma das grandes referências, isso é muito lógico pela maneira como a história do filme é construída, uma das grandes referências do Jordan Peele para fazer Corra é As Esposas de Stepford. Só que no lugar de tratar de questões de gênero ali, o Corra fala sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, mas a referência é muito clara. Já a carreira do Mulheres Perfeitas foi muito mais complicada do que a trajetória do As Esposas de Stepford. O Mulheres Perfeitas ele não foi muito bem recebido pelos críticos quando ele foi lançado. Recentemente, o Frank Oz, o diretor do filme, ele deu uma declaração para o site Enrico News, no qual ele fala que ele se arrependeu muito na época de ter cedido às pressões da Paramount para alterar o terceiro ato do filme, e a gente hoje entende por que o terceiro ato de Mulheres Perfeitas é tão problemático, destoa tanto daqueles primeiros momentos tão promissores do filme como ele se apresenta hoje. What is this? O Frank Oz diz que teve que alterar por pressões do estúdio esse final, ele reescreveu, o filme passou por refilmagens, né? A Nicole Kidman teve que interromper, por exemplo, as gravações de A Intérprete para voltar para o set de Mulheres Perfeitas para refazer aquele final do filme. E ele foi alterado porque, depois de passar por algumas sessões testes e algumas reações do público, esse público que participou dessas sessões, ele rejeitou o final de Mulheres Perfeitas, que seria muito diferente do que ele é, e seria muito mais próximo daquele final de As Esposas de Stepford, aquele final mais sombrio de As Esposas de Stepford. Sarah. Claire. Marianne. Charmaine. Essas refilmagens que o Frank Oz submeteu o Mulheres Perfeitas acabou trazendo muitos atritos entre o diretor, entre a Paramount e o elenco do filme. A Nicole Kidman ficou visivelmente insatisfeita por ter que retornar ao set de Mulheres Perfeitas. E em determinado momento pensou inclusive em desistir do projeto. O Christopher Walken teve atritos, brigas muito evidentes e muito declaradas com o Frank Oz no set. A Glenn Close, a Bette Midler também não concordaram com essa alteração do final de Mulheres Perfeitas, e acabou sendo um filme que não foi muito bem quisto pelo seu próprio elenco. É um filme que com o tempo acabou se tornando um guilty pleasure, sobretudo porque esse início, esse princípiozinho do Mulheres Perfeitas, o primeiro ato e o miolo do filme, é muito legal, assim, o tom, as piadas do filme são muito engraçadas, a gente tem uma química muito boa ali entre o elenco, a Nicole Kidman, a Bette Midler e o Roger Bart. Eles fazem um trio muito gostoso de se assistir, eles têm uma química muito boa. I'm going up there. Why? Roger. I want some. Roger. A Glenn Close também tem momentos muito legais no filme, inesquecíveis até, com a clássica cena dela sendo instrutora de ginástica ali das Mulheres de Stepford. Então acabou que involuntariamente se tornou uma obra muito querida depois desse momento do lançamento dele. Jesus. Do
Eu fico com Mulheres Perfeitas por uma questão afetiva. Foi o primeiro contato que eu tive com essa história, mas assistindo, tendo esse contato tardio aí com As Esposas de Stepford, eu reconheço que é um filme muito interessante, um olhar muito interessante para uma história que eu já conhecia como comédia, assim. Então foi muito gostoso ter esse primeiro contato com As Esposas de Stepford aí, então, mesmo que tardio. Diz aqui no comentário qual deles você prefere, As Esposas de Stepford, Mulheres Perfeitas. Fala aí o que você acha desses dois filmes. Você concorda, você discorda com alguma coisa que eu tenha comentado sobre as duas obras aqui? Comenta, compartilha esse vídeo, dá like na gente, porque tudo isso é muito importante para a trajetória da gente aqui no YouTube. E até o próximo vídeo do Chovendo Sapo. Tchau!